Finalmente chegamos aí no tema da inteligência emocional, que é tão querida e tão buscada pelas pessoas. A inteligência emocional, junto com a psicologia positiva, ela se interconecta em vários pontos, que são bem, não está muito distante uma coisa da outra. Lembrando a vocês que a inteligência emocional não existe uma receita de bolo, um caminho único para se chegar a ela. Diversas teorias, diversos autores escreveram, não só o Daniel Goleman, que é o mais conhecido, mas antes até do Daniel Goleman disseminar a teoria da inteligência emocional, já existiam outros pesquisadores, outros autores, como Howard Gardner, o Baron e o Salovey, que também fizeram pesquisas, autores renomados aí que também fizeram pesquisas sobre inteligências múltiplas, a inteligência emocional, depois surgiram pesquisas sobre inteligência espiritual, enfim, é um campo amplo, é um campo ainda que não está totalmente explorado, e existem vários caminhos para a gente desenvolver a inteligência emocional. Assim como o desenvolvimento humano, nós podemos desenvolver desde leituras que nós realizamos, desde cursos que nós participamos, desde terapias, psicoterapias, atividades, práticas, técnicas, enfim, são de autoconhecimento, que é uma dos passos iniciais para a gente poder saber e diagnosticar onde que está a nossa maior dificuldade. Então, não existe uma receita de bolo e, principalmente, preste atenção, a inteligência emocional, ela não vai ser, ela não, digamos assim, não é alcançada da noite para o dia. É um processo lento, nós não somos educados emocionalmente desde a nossa infância, nós passamos aí, acredito que agora que a maioria das escolas estão implantando educação emocional dentro da grade escolar, que já deveria acontecer há muito tempo, porque nós não sabemos, muitas pessoas não sabem, mal sabem identificar ou nomear as próprias emoções, a não ser as emoções mais clássicas, as mais básicas. E aí, dentro desse campo da inteligência emocional, existem alguns pilares, alguns subitens aí, subescalas que a gente chama. Eu vou falar só sobre 5, que são os mais conhecidos, porque foram disseminados pelo Daniel Goleman, mas não são os únicos. Existem muito mais subitens, conceitos intermediários que também se encaixam dentro e que tem a ver com a inteligência emocional. Então, dentro do que o Daniel Goleman mais propagou dentro da sua teoria, os elementos da inteligência emocional básicos dos básicos são a busca do autoconhecimento, ou seja, você ter uma autoconsciência, ter uma percepção sobre você mesmo, saber o que você faz, quais são seus pontos fortes, suas forças, o que você precisa melhorar, o que te faz sair do sério, o que te tira do prumo, aí, o que te estressa, o que te acalma. Então, o autoconhecimento é o primeiro caminho. O segundo é a motivação, sua capacidade de se automotivar, principalmente, e aí entra a parte de resiliência, né? O que você faz, o que te ajuda a se levantar, a superar situações difíceis, aonde você se apega, em que pessoas, em que coisas, em que práticas, atividades. Aí nós temos o outro item, que é o autocontrole, que é aí uma das grandes, é o calo no pé das pessoas, né? O quanto que você consegue ter domínio sobre suas emoções, sobre seus impulsos, sobre seus desejos, sejam eles de falar, sejam eles de agredir, de gastar, de comprar, de comer, enfim, são diversos os impulsos biológicos do ser humano e que exigem que a gente tenha aí uma prudência, né, que a gente tenha um certo freio para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada. E dentro das habilidades do campo da parte social, da inteligência social, existe aí a empatia, a nossa capacidade de perceber também o que os outros precisam, os sentimentos, as necessidades das outras pessoas e conseguir conciliar as nossas necessidades, as nossas emoções, administrar isso junto com também as emoções e as necessidades das outras pessoas. E as habilidades sociais, ou seja, a nossa capacidade de comunicação, de persuasão, de influência, de inspirar as pessoas, de motivar as pessoas, não só a gente mesmo, mas também pessoas ao nosso redor, dentro da nossa família, dentro da nossa área profissional. Então, o campo da inteligência emocional, ele engloba a parte individual e a parte social. Nós somos seres sociais, a gente não vive sem essa conexão com as pessoas. Nós dependemos dos outros, os outros dependem da gente. Então, a gente precisa também ter essa maleabilidade, essa flexibilidade de como circular no meio das pessoas, conviver com as pessoas sem se desequilibrar, sem perder aí, sem perder o nosso centro, né, digamos assim.
Bom, então, pessoal, a inteligência emocional, ela é muito mais do que isso, como eu disse para vocês. Existem testes hoje que ajudam a medir, a aferir aonde que estão, aonde que precisa ser melhorado a inteligência, que pontos da inteligência emocional da pessoa que ainda podem ser melhorados. A inteligência emocional também tá ligada a alguns elementos que a gente fala muito na psicologia positiva, como o otimismo, a resiliência, o nível de satisfação com a vida, a tomada de decisões também, o nível de autorrealização. Então, assim, é um campo complexo, é um campo amplo demais. Todas as outras atividades que eu falei nos outros vídeos tem um pontinho, tem um pezinho aí ligado também com a inteligência emocional, com esse trabalho de inteligência emocional. E o campo do desenvolvimento humano busca isso. Então, eu queria deixar para vocês aqui um pouquinho desse assunto, que é um assunto maravilhoso da gente estudar, da gente buscar. E lembre-se, isso é uma busca constante. A gente vai buscar melhorar a nossa inteligência emocional até o fim dos nossos dias nessa vida. Na verdade, a gente não... É muito difícil uma pessoa conseguir se tornar um expert, uma pessoa totalmente equilibrada, totalmente sagaz aí, em todas as habilidades emocionais. A gente sempre vai ter algumas dificuldades. Então, é um processo contínuo. Dia a dia a gente melhora um pouquinho mais, melhora 1%, 10%, 5%, enfim, a cada momento a gente está crescendo e é o que faz a gente ter aí um pouco mais de vontade de continuar os desafios, a superar os desafios da vida. Fica a dica de hoje sobre inteligência emocional, que é um elemento fundamental para o bem-estar e para a satisfação humana.